Oi gente, eu sou a Yuni do Minha Vida Literária. Hoje eu trago mais uma resenha pra vocês de um dos livros que vocês votaram pra eu ler ao longo de 2021. E a minha leitura de fevereiro foi O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Da Tibiária, esse daqui era um dos que eu mais tinha curiosidade de fazer a leitura, por se tratar de um romance policial e de ele ser tão renomado no gênero. Foi o livro que transformou Umberto Eco num autor best-seller, teve adaptação pro cinema que, vale dizer, eu ainda não assisti, eu só fiz a leitura. Como Umberto Eco era um autor extremamente importante em diversas áreas, era claro que eu tinha curiosidade, de conhecer o trabalho dele como um autor de ficção. Esse vídeo está indo ao ar no dia 18 de fevereiro de 2021 e amanhã, dia 19, se completam 5 anos da morte do Umberto Eco. Ele, além de escritor, era semiologista, linguista, filósofo, bibliófilo, então assim, ele era uma pessoa com uma bagagem incrível, com uma atuação em diversas áreas, e tudo isso a gente vê refletido aqui na história e na construção da obra como um todo. Bom, mas de que se trata então O Nome da Rosa? A gente tá falando de um romance policial acontecendo na Idade Média, ali entre os anos 1300 e qualquer coisa, em que a gente tem um frei, que é o Guilherme, como na tradução, no original William Baskerville, em que ele é chamado para fazer investigação de heresia dentro de um monastério beneditino. E ele vai acompanhado de um jovem noviço, que é o aprendiz dele, o Watson, que é quem inclusive narra a história. E quando eles chegam lá, eles acabam testemunhando mortes acontecendo. A história toda se passa ao longo de 7 dias. Em cada um dos dias a gente tem uma morte diferente. E o Guilherme é quem vai assumir as investigações para descobrir o que está acontecendo, porque ele tem esse perfil observador, ele gosta da resolução dos mistérios. A partir dessas informações que eu dei aqui pra vocês, a gente já tem uma característica importante da obra, que é ela ter esse ar um tanto quanto de Arthur Conan Doyle com Sherlock Holmes. Então o perfil do Guilherme é muito semelhante ao do Sherlock Holmes, dessa questão observadora, de estar sempre atento aos detalhes, de ter uma lógica, um raciocínio muito desenvolvidos e conseguir fazer percepções de coisas que às vezes as outras pessoas ao redor não conseguem perceber. E a outra coisa que tem ar de Sherlock Holmes é que quem narra a história é o Watson, é o aprendiz dele, é o braço direito, assim como em Sherlock Holmes quem faz a narrativa é o Dr. Watson, não o próprio Sherlock. E a gente entra também numa questão narrativa, que é um tanto quanto literária, no sentido de que o Watson, esse nome que até um pouco remete ao Watson, tá narrando essa história já na velhice, muitos anos depois dos acontecimentos daqui, Ele tava no início da dedicação dele como noviço, a religião católica, e ele narrando já é uma pessoa diferente, então a gente tem esse contraste, entre juventude e velhice, entre aprendizados da vida, tem a questão da memória também, então muito do que ele vai narrar vai estar sendo afetado pela questão da memória, das lembranças, das percepções que ele teve com o passar do tempo. Além de que também, o Umberto Eco aqui, como o trabalho dele de escritor, ele conta, ao final do livro, que quando ele teve a ideia para escrever essa história, ele queria falar sobre abades sendo envenenados. Por conta das pesquisas acadêmicas que ele fazia, dos estudos ao longo da vida dele, ele tinha muito contato com a contextualização da Idade Média e por isso ele acabou inserindo a história nesse contexto. E durante as pesquisas dele, ele teve contato com manuscritos em que listavam nomes de abades de pessoas que viveram naquela época, e aí ele já começa aqui a história, falando de um manuscrito que caiu na mão de uma pessoa, que foi contada por outra pessoa. Então a gente tem essa coisa, da história que foi contada por um, passou pro outro, essa coisa do telefone sem fio, desse distanciamento que tanto vai trazer um ar maior pra gente, de que as coisas poderiam ter acontecido, de inserir mais a gente nesse universo, mas distanciando os fatos do narrador e ainda mais do próprio autor. E aí quando a gente fala, que o livro é um romance policial, talvez a impressão que fique é que a história ela tá muito mais voltada a essa coisa da ação, da investigação, do mistério, e que ela pode ter uma agilidade maior do que ela tem. Na realidade, essa é uma obra um tanto quanto densa, em que ela não vai tratar simplesmente da questão policial. Esse é um dos aspectos da história, mas ela vai trazer muito mais coisas com elas, Então ela tem esse panorama histórico da Idade Média, por conta disso a própria linguagem utilizada vai remeter a essa época, então ela vai ter ares aqui mais rebuscados. Ela é uma escrita extremamente detalhada, então não foi um livro que eu consegui ler rápido. O livro é dividido em 7 partes, uma de cada dia, eu deixei pra ir lendo uma parte por dia, e era aquela leitura assim
vagarosa, que eu precisava realmente sentar e me atentar ao que estava sendo falado, porque muita coisa é dita. Grande parte do livro é trazer reflexões diversas sobre temas diversos. Então ele vai questionar muito do papel da Igreja Católica, principalmente nessa época, vai falar dessa questão de heresia, né, de contrapor o que é heresia, quem é herege, quem não é. Vai falar da questão da Inquisição, a questão política envolvendo a Igreja Católica, né, então a atuação que ela tem não simplesmente como um símbolo da fé, mas as artimanhas políticas que estão ligadas aqui ao longo da história. Ele vai refletir muito sobre símbolos, significados diversos, a filosofia como um todo. Por isso que eu falei, né, que toda essa bagagem do autor, né, das atuações que ele tinha, estão presentes aqui na obra. Inclusive, ao final do livro, como eu mencionei, né, existe um pós-escrito em que Umberto Eco está falando sobre a construção da obra. Então, o Umberto Eco, ele é dessa posição de que o autor, ele não deve fornecer interpretações sobre a própria obra, né? As interpretações devem vir de quem lê, e ele acredita que o título, em grande parte, é aquilo que acaba dificultando essa coisa da interpretação, porque muitas vezes um título vai trazer um recorte da obra que já te direciona para uma leitura. Então, para ele, o título deve ser o mais neutro possível, não deve passar algo que a obra contenha. E aí, enquanto ele pensava nas possibilidades, o nome da rosa para ele pareceu perfeito, justamente porque a rosa é um símbolo com significados múltiplos. Ele, como etimologista, está muito ligado a isso. Então, isso não só significa que a obra vai ter muitos significados, múltiplas camadas, mas também que o título vai tentar não trazer nada pra você sobre ela, né? Quando você fala o nome da rosa, fica difícil da gente imaginar o que a gente vai encontrar. Ou seja, ele é um livro que vai ter essas múltiplas divagações, e tudo isso, né, fundamenta muito mais a obra do que a própria questão policial. Se você vai ler simplesmente esperando essa questão policial, você pode se decepcionar, porque ele não vai ser um livro ágil, um livro pra você devorar. A questão policial está presente nela, mas ela não é o todo da obra. Ainda assim, eu gostei demais de como o autor desenvolveu tudo isso. Existe também uma questão muito importante dos livros aqui presente. Então a gente vê também que essa é uma obra que elogia a arte, que faz essa homenagem, falando, né, sobre a influência dos livros, o poder que eles têm sobre a gente. Eu gostei demais de como o Umberto Eco criou uma ficção aqui dentro relacionada a aspectos reais. Então uma obra que a gente tem importante aqui é a Poética do Aristóteles, e eu não vou falar mais pra não dar spoiler sobre o nome da rosa, mas é importante a gente ver essa questão da metalinguagem aqui, né, de um livro falando sobre livros. Entre as questões polêmicas que podem aparecer aqui em relação à igreja, então além dessas questões que eu já apontei, de questionar o papel que a igreja assumiu, né, ao longo da história, a gente tem também uma carga de erotismo aqui, vai aí mais pra uma questão individual. Então, como eu mencionei, a gente tem o jovem Atsu ainda crescendo, ainda lidando com a vida, e sujeito a emoções e sentimentos que são acometidos por nós. Minha impressão geral, quando eu cheguei ao fim, é que esse aqui seria um livro bem ao estilo Dan Brown, em termos de conteúdo, né? Então, pelos temas que são abordados, pelas muitas referências que estão presentes, com a diferença, claro, né, que o Dan Brown, ele tem essa escrita extremamente ágil, é um livro realmente, né, pra você devorar e que vai focar muito ali na ação de fato, enquanto esse daqui tem uma outra característica, né, um outro propósito, ele se aprofunda muito mais nos temas que são levantados, traz inúmeras reflexões e principalmente é um livro cheio de múltiplos significados, de símbolos. E vale dizer também, né, que uma característica importante da escrita do Umberto Eco é a ironia, que ela também está muito presente aqui no texto. Falando aqui sobre essa edição de luxo da Record, logo no início a gente tem uma nota da editora falando, né, sobre as alterações que a gente tem em relação às publicações anteriores. Então o próprio Umberto Eco, em 2012, se eu não me engano, ele tinha feito uma revisão à obra original, e esta nova edição, ela foi cotejada, né, em cima dessas revisões feitas pelo Umberto Eco. Então ele traz as atualizações que foram inseridas pelo próprio autor. Ela passou também por uma revisão em relação à edição anterior, em rever talvez, né, as traduções de algumas palavras, trazer uma padronização dos nomes que foram traduzidos, a questão de uso de aspas, de travessão, e principalmente ela traz ao final um apêndice com todas as expressões em latim que aparecem ao longo do texto,
traduzidas. Então, como a gente tá falando, né, de uma obra que se passa na Idade Média, em que era muito comum o uso do latim naquele meio, essas expressões aparecem correntemente no texto para tentar remeter àquela época, trazer essa naturalidade. Só que a gente hoje não tem contato nenhum com latim, não faz ideia do que aquilo significa, então se você simplesmente ler aquilo, você pode ficar tá e aí. Então, ao final, a gente tem a tradução. Você pode, né, ir avançando até esse apêndice para poder pegar as expressões traduzidas, o que ajuda muito na leitura. E também, como eu mencionei, né, ao longo da resenha, a gente tem ao final o texto do Umberto Eco, né, falando sobre aspectos de desenvolvimento e criação de O Nome da Rosa, o que pra mim é sempre muito interessante. Eu gosto muito de ler textos de apoio em relação às obras, sejam elas escritas pelos próprios autores, o que é sempre interessante, porque a gente tem a visão de quem escreveu, sejam escritas por críticas, por outras pessoas, que trazem novas leituras e visões e compreensões sobre aquilo que a gente leu. E você já leu O Nome da Rosa? Assistiu ao filme? Conta pra mim as suas impressões aqui nos comentários. Gostou desse vídeo? Deixa sua curtida, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita e se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha também nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.